2h10. A Câmara dos Deputados pode votar, a previsão pelo menos do início da discussão ainda nesta terça-feira, o chamado Marco Temporal para a demarcação de terras indígenas. Tema que também está no Supremo Tribunal Federal, pautado para o próximo mês, para o dia 7, e também deve ser discutido, assunto que há muito tempo é debatido em Brasília, é debatido no país, mas hoje pode ter uma decisão, pelo menos na Câmara dos Deputados. Para a gente falar um pouquinho mais sobre o tema, em contato agora aqui na Band News FM com a diretora executiva do canal AgroMais, aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação, advogada especialista em direito socioambiental, Samantha Pineda. Samantha, obrigado por atender a Band News FM, uma boa tarde. Oi, Samantha, boa tarde. Boa tarde, Sandro. Oi, Sandro. Oi, Thaís. Tudo bem? Tudo agitado pelo jeito hoje, né? Exatamente, expectativa para ver se a gente vai ter mesmo essa votação. Mas aí, pra gente colocar a bola no chão, a gente ouve, é um nome que muita gente já ouviu falar, a demarcação, o marco temporal. O que exatamente é a demarcação de uma terra indígena e o que é o marco temporal? Super importante, Sandro, explicar para os nossos ouvintes do que se trata, né? Nós temos aqui, para a gente fazer um resumo rápido histórico, nós temos no Brasil a nossa Constituição Federal, e Constituição é mesmo como o nome diz, é o que constitui todo o arcabouço jurídico de um país. Então, ela é como se fosse o começo da nossa legislação. A Constituição brasileira mais nova, aprovada, é de 1988. E na Constituição, Sandro, trata-se de todos os assuntos estruturantes do país. Com relação às terras indígenas, porque todos sabemos que quando os portugueses chegaram aqui já havia índios aqui no Brasil, esses indígenas garantiram o seu direito na Constituição de 88, onde lá num artigo específico diz o seguinte, que as comunidades, as tribos que estivessem em posse da terra na promulgação da Constituição, que foi em outubro de 88, teriam direito a essas terras. Muito bem, está escrito isso lá na Constituição. Este sempre foi o entendimento, tanto do Judiciário quanto do Executivo. As áreas onde se detectava que havia comunidades indígenas eram demarcadas, e esse processo de demarcação ele é feito pela FUNAI. Então vai um antropólogo, faz um estudo, percebe, né, constata que lá de fato há histórico de ocupação por alguma etnia, por alguma tribo indígena, e constatado isso, se começa um processo de demarcação. Faz-se a delimitação, onde vai ser essa terra indígena, e depois de um processo que passa por 7 fases, essa terra é homologada. A gente já tem aqui no Brasil, Sandro, 600 áreas indígenas demarcadas, homologadas. Isso equivale a 14% do território brasileiro. Então, assim, a gente já fez a lição de casa, nós temos várias áreas indígenas e ainda existem áreas que estão pleiteando a sua delimitação. Ocorre que o STF, em algum momento, mudou o seu entendimento a respeito do que estava escrito na Constituição e disse o seguinte, essa teoria aí, que a gente sempre usou, que chama a teoria do marco temporal, por que marco temporal? Porque o marco temporal de outubro de 88, que é da Constituição, servia para as tribos indígenas, as etnias, pleitearem suas terras. Essa teoria do marco temporal, talvez ela não seja tão absoluta. A gente precisa olhar a teoria do indigenato, que é a teoria que diz que se em algum momento alguma etnia, alguma comunidade indígena entender aquela área, determinada área que ainda não é área indígena, como sendo parte da sua cultura, da sua história, essa área poderá ser reivindicada. E é isso que está em discussão. Ou se vai usar o marco temporal, que quem estava na posse da área vai ter direito lá em 88, né? E aí pode ser demarcada hoje, mas tem que provar essa posse em 88. Ou vai ser usada a teoria do indigenato, que a qualquer tempo, em qualquer lugar, uma comunidade pode dizer, não, mas aqui havia um cemitério da minha tribo, aqui havia alguma identidade com essa área, porque era passagem dos meus antepassados, e essas áreas vão poder ser reivindicadas. O grande problema, Sandro, Thaís, é que isso gera uma insegurança muito grande, porque o Estado, em algum momento, ele permitiu que certas áreas fossem compradas, não só por áreas como fazendas, áreas rurais, mas até para estabelecimento de cidades. E este mesmo Estado está querendo agora relativizar esta liberdade, dizendo que em algum momento os indígenas poderão reivindicar essas terras. O STF não votou,
essa pauta, como você mesmo falou, Sandro, faz muito tempo que está para o STF votar isso. A gente teve alguns casos isolados, Raposa Serra do Sol, e agora o que está provocando toda essa discussão é uma demarcação de áreas em Santa Catarina, que vai discutir essas teorias, as duas, e qual será aplicada, e que teria, segundo o STF, aplicação no Brasil inteiro. Como o STF ficou inerte, ficou um tempão sem votar, o parlamento tomou a frente e disse, olha, essa insegurança está muito grande, este projeto de lei, que é o 490, já tem muito tempo aqui no Congresso Nacional. Na semana passada votaram o regime de urgência deste projeto e hoje, na sessão da Câmara de hoje, que começa no comecinho da noite, é o primeiro item da pauta para ser votado, Sandro. E aí, Samantha, eu queria que você trouxesse para a gente um pouco mais de entendimento sobre o que deve ser tendência. Já dá para prever? Porque em alguns julgamentos dessa importância, né, a gente já consegue ter uma noção de direção dos ministros. E o que você já pode trazer para a gente? E nesse sentido também, o que já tem de exemplo internacional que a gente pode se basear, né? Super importante, Thaís. Em relação à Câmara, e aí a gente fala de legislativo, porque é importante também que para o nosso ouvinte entender que a gente está mais ou menos com a mesma matéria sendo discutida por dois poderes. Pelo judiciário, que está aí para julgar o que vai aplicar, se é a teoria do marco temporal ou do indigenato, e pelo legislativo, que está aí para votar esse projeto de lei hoje. Se isso vira lei, regulamenta, fica mais clara a interpretação, perde o objeto, aquele julgamento que está pendente lá no STF, e aí a gente acaba tendo a definição não pelo judiciário, mas pelo legislativo. A tendência, Thaís, a gente percebeu que do ministro Fachin, que era o relator dessa matéria lá no STF, falando do judiciário, era uma tendência de entender que ele iria optar pela teoria do indigenato, a qualquer tempo poderia se pleitear as terras e não pela teoria do marco temporal. Já na Câmara a gente percebe outra tendência. O governo percebeu que se deixar votar a matéria, vai sair vencedora muito provavelmente a teoria do marco temporal. As tribos que estivessem na área que vão ter esse direito. Por que a gente entende que essa é uma tendência? Porque na votação da medida de urgência foi muito grande, foi expressa, assim, de grande peso, a manifestação, inclusive, de aliados do governo pelo regime de urgência dessa matéria, porque isso provoca, Thaís, muita insegurança em quem tem qualquer área sua, seja dentro da cidade, seja fora da cidade. Então, a tendência da votação de hoje é a aprovação do marco temporal, sim, tanto que o governo, o líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, se manifestou dizendo que estão tentando um acordo entre STF, deputados e governo para que a matéria não vá à votação. Então, a expectativa é grande porque há aí certamente um conflito de interesses muito grande. E a gente tem percebido, né, Samantha, que muitas das nossas questões que são, né, desenvolvidas na Câmara, no Senado, de uma forma geral no Congresso, acabam indo parar na Justiça. Por isso que a gente sempre pergunta, né, a tendência no Congresso, mas a tendência também no Judiciário, porque ajuda a gente já a ter uma ideia, porque as questões acabam indo parar por lá, né? Não tem jeito, é o amplo debate. A tendência é essa, Thaís, e daí o pessoal pergunta exatamente isso, mas espera, se o Congresso votar essa matéria, ela não vai acabar lá onde eles têm uma tendência pela teoria do indigenato e não do marco temporal? Sim, mas de um jeito diferente. Porque a interpretação da Constituição, que é o que está sendo aplicado, no caso, pelo Judiciário, ela dá até uma margem para que se interprete de um jeito diferente. Agora, se votarem este projeto de lei 490, ele tem uma redação tão clara, regulamentando o artigo da Constituição que trata do tema, que vai ficar difícil ao Judiciário reverter esta situação. O Judiciário deveria demonstrar uma inconstitucionalidade nessa lei, e aí vai dar muito trabalho para o judiciário. Então, certamente que aumenta muito a segurança jurídica se o projeto de lei for votado. Você perguntou, Thaís, a respeito da comunidade internacional. Eu comentei pela manhã no Jornal Gente que eu tenho alguns clientes, presto consultoria para alguns clientes do Canadá, que são grupos ligados à mineração e à fonte de geração de energia. E eu fiquei assustada, porque assim, eles vão para a mesa, os indígenas escolhem um representante, porque o pessoal fala, mas o indígena entende menos, é hipossuficiente.
Não, ele elege um advogado, um representante para negociar. Na mesa de negociação, eles colocam quanto de royalty vai se distribuir para a comunidade indígena, quanto de benefício isso vai gerar para a comunidade indígena, apertam as mãos e o Estado se mantém longe disso. Então, a liberdade que se dá para esse tipo de conflito, eu diria, é muito diferente nos outros países. E em termos de porcentagem, o Brasil, com 14% do território, 600 áreas indígenas demarcadas, é um dos países que mais concedeu áreas, em termos de território, aos povos originários. Então, a gente não está devendo nada para ninguém, não. Samantha, só um último ponto, a gente está falando aqui de tendências. Passando pela Câmara também tem que ir passa pelo Senado, e como esse assunto tem sido discutido no Senado? Então, Sandro, esse projeto ele já veio de lá e ele vai para o Senado se houver modificação, sim. E no Senado, a gente percebe que há uma tendência um pouco mais conservadora e governista da presidência. O próprio senador Rodrigo Pacheco, ele é um pouco mais condescendente com o governo, e se o governo não quiser votar matéria, o medo é que não ande. E aí sentar em cima é não resolver o problema, né? Então, a ideia dos parlamentares da Câmara é resolver o problema sem modificar o texto do Senado, porque aí já tem que ir a sanção presidencial. E aí o presidente Lula tem um pepino para descascar, né? Que aí ele nega e veta o projeto, e aí vai-se para outro ponto, que é derrubada de veto, e não se sabe se o presidente quer encarar esse tipo de problema nesse momento, de conflito nesse momento com o Congresso. Ou então, aí ele sanciona como está, dizendo que está respeitando a maioria do parlamento. É complexo do ponto de vista político, porque representa, sim, uma derrota do governo. O governo que criou o Ministério de Povos Originários e a ministra Janja, que já falou que gostaria de demarcar mais 13 áreas indígenas e etc., vão ter que respeitar o marco temporal.